Fala galera que não gosta de perder tempo, tudo certo? Thiago mais uma vez aqui e hoje eu vou trazer algo realmente incrível para mostrar para vocês, tá bom? E assim, pode repetir comigo, tá? Incrível, tá certo? Estamos falando de um avanço que possibilita reduzir drasticamente o tempo de execução das suas tarefas. Eu mesmo sei o que é passar horas e horas modelando dados para criação de relatórios, criação de reportes, mas a boa notícia é que há uma solução que vai impulsionar a sua produtividade de uma forma exponencial, isso sem dúvidas. Estou falando das novas fórmulas do Excel combinadas com o Chat GPT. E nesse vídeo eu vou guiar você passo a passo nessa jornada de descoberta dessas novas fórmulas, mostrando na prática como alcançar resultados incríveis, tá certo? Então, bora lá! Bom, depois que você fizer a instalação do suplemento do ChatGPT no seu Excel, vai aparecer esse ícone para você aqui no lado superior esquerdo, e você terá acesso também às 6 novas fórmulas. São essas aqui do lado esquerdo, que são as fórmulas AI.ask, .format, extract, translate, list e fill, ok? Não vamos falar de todas elas hoje, então assim, se você gostar dessa videoaula, por favor, coloca lá nos comentários que você quer que eu fale sobre as outras. Aí eu vou fazer um vídeo super bacana para vocês falando de todas elas e como nós podemos aplicá-las aí ao longo do dia a dia, ok? Então, vamos começar. O primeiro passo é vir aqui na tabela e aqui eu já deixei tudo pronto, ou seja, eu já deixei a fórmula que nós vamos usar, que é a AI.ask, vinculada a uma outra célula que eu vou inserir minha pergunta. E aí uma sacada, aqui dentro dessa fórmula você pode escrever a sua pergunta, não tem necessidade de fazer esse vínculo. Eu prefiro porque é algo que torna mais simples e dinâmico aí todo o processo, ok? Então aqui do lado esquerdo eu tenho uma tabela, e agora é o momento do merchan, porque essa tabela é a mesma que nós usamos para fazer o nosso dashboard no intensivão do Power BI, e se você é uma pessoa que, mesmo não conhecendo o Power BI, quer desenvolver um super dashboard de RH, clica no link que está na descrição do vídeo e acessa lá o nosso intensivão, que a partir dele eu vou te ensinar do zero como criar um dashboard em Power BI super massa, tá certo? Então, voltando aqui, essa é a base que nós vamos usar. Eu quero que você imagine o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Eu quero que você imagine o seguinte, você é uma pessoa que não tem conhecimento no Excel, não conhece quase nada, né? Sabe abrir ali os arquivos, encontra essa base e você tem uma pergunta. Qual é o tempo médio que as pessoas que são contratadas pela minha empresa ficam nela? Para quem conhece é super simples, eu posso clicar em uma célula, escrever aqui ó, igual, média, seleciono a coluna que eu quero, que é essa anos trabalhados, e dou um Enter. Então eu sei que a média de tempo é 8,66, ok? Mas para quem não conhece, chegou o ChatGPT que pode dar essa super ajuda. Como funciona? Você clica aqui, ó, nessa célula, que é onde eu estou fazendo a referência, e vou digitar aqui, ó, crie uma fórmula que me traga a média da coluna M. Eu coloco sempre uma interrogação no final para indicar que eu finalizei a fórmula. Certo, olha que legal. Ele me trouxe aqui duas fórmulas, ok? Primeira fórmula, ele me traz o conceito, ou seja, a memória de cálculo, e me explica de uma forma extremamente simples o que é o conceito de média. Então, por exemplo, uma média ele é a soma de algo dividido pelo volume de algo. Então, nesse caso, ele é a soma de tudo que está na coluna M dividido pela contagem de valores do que está na coluna M. Mas eu vou inclusive voltar aqui à fórmula que nós usamos, ó, igual média, só para você ver a diferença dessas duas. Vamos colocar aqui, ó, média e média GPT. Para isso funcionar, você precisa copiar, pode colar em algum lugar como valores, e eu vou copiar só esse pedaço aqui, ó. Certo?
E aí lembrando, para inserir uma fórmula, primeiro tem que vir o igual. Olha o resultado que ele me trouxe. 8,49. Aí que é importante a gente conhecer de fato um pouco sobre a ferramenta. ChatGPT ajuda? Ajuda, mas sempre a pormenores, que se você não conhecer a ferramenta, ou você não conhecer algumas fórmulas ou memória de cálculo, você pode se perder em algum momento, tá? De novo, o momento do merchan. Aqui em cima tem um link do vídeo que eu falo sobre as fórmulas mais usadas do Excel, inclusive essa fórmula de média e algumas outras tão importantes quanto estão lá. Então, clica aqui se você não entender essa fórmula de média que eu vou te explicar, tá bom? Voltando aqui ao tema, por que ele me deu esse erro? Justamente porque eu estou somando, e aí quando eu somo números, ok? Mas quando eu divido, eu estou dividindo por valores. Então você pode ver que até aqui a linha 1, apesar de ser um texto, ele é um valor. Então o que nós precisamos fazer aqui, ó, a minha tabela, ela vai até a linha 51, eu preciso ajustar. Então é M2 até M51, M2 até M51, 8,66, ok? Então, temos aqui. É um exemplo extremamente simples, mas imagina o que você pode fazer com essas opções. Imagina aquelas pessoas que não têm domínio da ferramenta, e de vez você perder tempo indo em vários fóruns, olhando vários vídeos na internet para conseguir trazer um resultado simples, você pode simplesmente digitar o que você precisa e traz aqui, e vida que segue, tá certo? Vamos para um exemplo um pouco mais complexo, e agora que o negócio começa a ficar legal. Antes da gente ir para esse novo exemplo, vamos imaginar o seguinte: dentro da sua empresa, ou seja, a empresa que você trabalha, as promoções elas são feitas não pela capacidade técnica, e sim pelo tempo de casa, ok? Então nós vamos usar aqui o seguinte, ó. Vamos usar aqui o seguinte. Eu já deixei inclusive pronto, tá? Então, essa pergunta diz aqui, ó. Crie uma fórmula que valide se o dado da coluna M se encaixa em algum dos parâmetros e retorne o seguinte. Se M2 for menor do que 2, retorne júnior. Se M2 for menor que 4, retorne pleno. Se M2 for maior ou igual a 4, retorne sênior. Colei. E agora eu tenho o meu resultado. Ele me traz a fórmula, olha. É uma fórmula condicional que diz o seguinte: se M2 for menor que 2, júnior. Se M2 for menor que 4, pleno, ou seja, se ele não atender nenhum desses dois critérios, é sênior. Aí lembra o que nós precisamos fazer. Copia, cola como valores, pode dar um F2 aqui e um Enter. Viu? Show de bola, né? A gente já consegue fazer a validação dos dados de uma forma extremamente simples. Imagina para quem não conhece ou não entende fórmulas condicionais, quanto tempo eu precisaria para entender e aplicar. Então veja bem as coisas boas que essa união entre ChatGPT e Excel pode trazer. E agora vamos para um exemplo um pouco mais complexo. Vamos começar a subir o nível agora, tá? Para esse novo exemplo, nós vamos criar uma tabela com um gráfico. Você já parou para pensar que isso poderia ser feito de forma automática? Só que agora nós vamos usar VBA. Aí fica uma pergunta: quanto tempo você precisaria estudar VBA, que é Visual Basic Applications, para conseguir executar uma tarefa dessa? Certo? Então, o que diz aqui, ó, a nossa pergunta para o ChatGPT? Crie um código VBA que copie a coluna E, que está na sheet tabela, ou seja, é a aba tabela que eu estou usando. Crie uma nova sheet, ou seja, uma nova aba, com o nome de base. Cole na coluna A, que receberá o nome de escolaridade. Selecione a coluna ativa e retire as duplicatas. Na coluna B, que está na sheet base, insira na célula B1 o nome e volume. E a partir da célula B da sheet base, deve haver uma fórmula que conte quantas vezes o valor inserido na coluna A, que está na sheet ativa, aparece na coluna E, na sheet tabela. Após realizar esses passos,
crie na sheet base um gráfico de colunas com base nos dados da coluna A e B, que estão na sheet base. No eixo X deve conter os dados da coluna A e no eixo Y os dados da coluna B. Ou seja, eu estou explicando para o ChatGPT o que ele precisa fazer para mim, passo a passo, e aí será que ele vai executar? Vamos ver aqui, ó. Já dei um OK. Opa, olha o que apareceu aqui, ó. Apareceu um script em VBA que eu posso copiar e colar. Aqui tem um pequeno detalhe, tá? Quando eu copio esse código, ele vai aparecer para mim aspas duplas, e elas não funcionam dentro do próprio VBA para alguns critérios, tá? Então eu vou precisar tratar isso antes de levar para o VBA. Eu vou te mostrar como funciona. Eu vou apertar aqui, ó, um Alt F11, vou vir aqui, ó, no módulo 1 e vou colar. Viu que ele tem aqui, ó, aspas no início, aspas no final, aspas duplas. Eu não vou te explicar sobre VBA agora, mas para quem conhece, vê que esse vermelho aqui é um problema, tá? Então primeiro eu vou tratar isso no Notepad+. Aqui no Notepad+, eu vou colar, dou um Ctrl A para selecionar tudo, eu vou vir nesse símbolo de lupinha, tá vendo? Ó, substituir, eu vou colocar aspas duplas, e eu vou substituir por aspas duplas, mas não duas vezes, né? Então aqui eu tenho duas aspas duplas, embaixo eu só tenho aspas duplas. Substituir, selecionei tudo, copiei, venho aqui, ó, então vamos lá, vamos começar a debugar o código. Apertei F8, reconheceu, bora, opa, já criou a planilha, nomeou base, colou a escolaridade, tirou as duplicatas, já começou a fazer todos os cálculos, selecionou tudo, criou a tabela, criou o gráfico, renomeou. Olha que legal. A pergunta é, quanto tempo uma pessoa que não conhece Excel, não conhece nada de gráfico, conseguiria fazer um processo desse? Você está entendendo todas as possibilidades que isso traz? Mas isso não se resume só a esse processo de criação de dados em VBA. Tá bom? Tem uma outra possibilidade aqui também, ó. Aqui eu tenho uma lista de dados, todos misturados, tá? Para quem tem o costume de fazer modelagem de dados, sabe que é bem complicado você separar esses dados aqui no Excel. Vamos dar uma olhadinha para ver o que tem? Só que é uma base de dados que fala sobre as UBSs, as unidades de saúde. Então ele tem o nome da UBS, quem é o gerente do local, o endereço, telefone, tá certo? Normalmente no Excel, para você conseguir resolver esse problema, ou na realidade nem chamo de problema, né? Para você conseguir tratar esses dados, você precisaria primeiro identificar um determinado elemento e fazer a sua extração. Então, por exemplo, eu procuraria onde está a palavra gerente e faria a extração de um determinado dado. O ponto é, quantas vezes a palavra gerente se repete? Outro ponto, a gente poderia também fazer um texto para colunas e separar eles a partir de algum delimitador. Faz sentido? Faz, mas quantas colunas podem vir? E com o advento aqui do ChatGPT, olha que legal e como funciona isso, tá? A fórmula que nós vamos usar aqui é AI.extract. Então, eu vou fazer uma pergunta extremamente simples para ele. Quem é o gerente? Viu? Gerente Bruno, Gisele, Américo, Larissa, Edirene, Raquel e por aí vai. Tá, eu não quero saber agora quem é o gerente, eu quero saber qual é a UBS. Olha, me trouxe toda a UBS, ó. UBS Estelina Maria Barbosa, Otacílio de Carvalho, Alzira Pereira Maier. Tá bom, eu não quero mais saber qual é a UBS, eu quero saber qual é o CEP, né? Acho que CEP deve ser uma coisa bem difícil de trazer. Nossa, já trouxe. Será que tem alguma coisa mais difícil da gente... Ah, olha que legal, ó. Telefone, será que ele traz o telefone de forma correta?
Geralmente, quando tem um volume grande de pedidos de conexões com o servidor, ele acaba dando alguns erros, tá? Só apertar ali um F2, dá um Enter de novo, que ele vai começar a recalcular. Viu? Trouxe para mim a listagem de todos os telefones. Viu que legal as oportunidades que o ChatGPT traz? Agora chegou a hora que eu vou te explicar como fazer a instalação desse suplemento no seu Excel para você aproveitar essa grande oportunidade e desenvolver aí seus outros códigos ou solucionar os problemas que você possa ter, beleza? Mas antes disso eu quero que você faça o seguinte, se você gostou, vai lá embaixo, dá um joinha aqui nesse vídeo, eu quero que você se inscreva se ainda não for inscrito no meu canal e compartilhe porque além dessa novidade tem várias outras vindo por aí, tá certo? E lembra, tá? Curtiu, gostou, quer mais sobre essa integração entre o ChatGPT e o Excel? Vai lá nos comentários e coloca, Thiago, faz outro vídeo para falar de todas as fórmulas. Aí eu vou fazer e trago aqui para você de uma forma bem eficiente e aproveitando aí situações do dia a dia que podem te ajudar muito, tá bom? Então vamos ao que interessa, tá? Para você fazer essa instalação é super simples. Vem aqui ó, em pesquisar, suplementos, aqui ó, procurar suplemento, ele vai te levar para a loja, você vem aqui em pesquisa, coloca GPT e dá um Enter. Aqui ó, é essa quarta opção, ChatGPT for Excel. Lembrando que, sempre que aparecer essa mensagem, ó, uma compra adicional pode ser necessária, quer dizer que futuramente pode ser que eles cobrem ou não por essa ferramenta, ok? Mas por enquanto ainda é gratuito. Pode clicar em adicionar e continuar. Beleza, já apareceu aqui no canto superior direito, ó. De novo, aqui em cima, tá vendo? O que nós vamos fazer agora, tá? Precisa configurar. Então você vai vir aqui, ó, clica nele, que ele mostra aqui para você, ó, 4 opções bem legais. Vamos começar de baixo para cima. Troubleshoots, então é onde você consegue identificar alguns problemas e algumas referências. Reference Guide, então você consegue ter algumas referências das fórmulas. Exemplos, e aqui ele dá um overview sobre todas as funções, ok? Mas onde a gente precisa ir não é aqui, tá? Para você fazer com que isso funcione, você precisa incluir aqui a API, tá bom? Onde você consegue identificar essa API? Você vem nesse link, que eu vou deixar inclusive na descrição para você, tá bom? Eu já tenho a minha key, mas você precisa criar a sua, então você vai clicar aqui nessa opção, a Create New Secret Key, ele vai gerar para você uma nova, você vai copiar, volta lá no seu Excel, e aqui nesse lugar, ó, API Key, pode colocar ele e clique em salvar. E aí com isso você já consegue utilizar suas fórmulas. Viu como é fácil? Então tá certo. Finalizamos por aqui a nossa videoaula e até mais. E não esquece, ó, se inscreve, deixa o like e compartilha, ok? Até a próxima!